Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus no meu nome de Cristo. Caríssimos irmãos, nesta noite santíssima, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos, dispersos pelo mundo, a reunirem-se em vigília e oração. Vamos comemorar a Páscoa do Senhor, ouvindo a sua palavra e celebrando os seus mistérios, na esperança de participar no seu triunfo sobre a morte e de viver com Ele para sempre junto de Deus. Oremos. Senhor, que por meio do vosso Filho destes aos vossos fiéis a claridade da vossa luz, santificai este mundo novo e concedei-nos que a celebração das festas pascais acenda em nós o desejo do céu, para merecermos chegar com a alma purificada às festas da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, Alfa e Ômega. A Ele pertence o tempo e a eternidade. A Ele a glória e o poder. Para sempre. Amém. Pelas suas chagas santas e gloriosas, nos proteja e nos guarde, Cristo Senhor. A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipa as trevas do coração e do espírito.
a luz de Cristo. A luz de Cristo. A luz de Cristo. Exulte de alegria a multidão dos anjos, exulte
e vive e reina pelos séculos dos séculos.
Neste momento podemos apagar as velas. Irmãos caríssimos, depois de iniciarmos serenamente esta vigília, ouçamos agora de coração tranquilo a palavra de Deus. Meditemos como Deus outrora salvou o seu povo e como na plenitude dos tempos enviou Jesus Cristo, nosso Salvador. Oremos para que Deus realize esta obra pascal de salvação e seja consumada a redenção do mundo. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Ele o criou homem e mulher. Deus abençoou-os, dizendo: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus: dou-vos todas as plantas conscientes que existem em toda a superfície da terra, assim como todas as aves do fruto consciente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres vivos que se movem na terra, pelas plantas verdes como alimento. E assim sucedeu. Deus viu tudo o que tinha feito, era tudo muito bom. Veio a tarde e em seguida a manhã, e o sexto dia. Assim se completaram o céu e a terra e tudo o que eles contêm. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou do trabalho que tinha realizado. A palavra do Senhor. Yes,
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que tu te fazeis com admirável sabedoria, dai aos homens por vós redimidos a graça de compreenderem que o sacrifício de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, é a obra ainda mais excelente que o ato da criação no princípio do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias disse o Senhor a Moisés: Por que estás agradado por mim? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E tu ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto. Entretanto, vou permitir que se endureça o coração dos egípcios, que hão de perseguir os filhos de Israel. Manifestarei então a minha glória, triunfando do faraó, de todo o seu exército, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Os egípcios reconhecerão que eu sou o Senhor, quando eu manifestar a minha glória, vencendo o faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. O anjo de Deus seguia à frente do campamento de Israel, deslocou-se para a retaguarda. A coluna de nuvem que os perseguia veio colocar-se atrás do acampamento e postou-se entre o campo dos egípcios e o de Israel. A nuvem era tenebrosa de um lado e do outro iluminava a noite, de modo que, durante a noite, não se aproximaram uns dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fustigou o mar durante a noite, com um forte vento de leste. O mar secou e as águas dividiram-se. Os filhos de Israel penetraram no mar até enxuto, enquanto as águas formavam a muralha à direita e à esquerda. Os egípcios foram atrás deles. Todos os cavalos do faraó, os seus carros e cavaleiros, os seguiram pelo mar dentro. Na vigília da manhã, o Senhor olhou da coluna de fogo e da nuvem para o acampamento dos egípcios e lançou nele a confusão. Bloqueou as rodas dos carros, só dificilmente conseguiam avançar. Então os egípcios disseram: Fujamos dos israelitas, que o Senhor combate por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, e as águas precipitar-se-ão sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar retomou o seu nível normal, quando os egípcios fugiam na sua liberação. E o Senhor precipitou-os no meio do mar. As águas refluíram e submergiram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinham entrado no mar atrás dos filhos de Israel. Nem um só escapou. Mas os filhos de Israel tinham andado pelo mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam a muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Viu também o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor, acreditou nele e em seu servo Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este hino em honra do Senhor. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantemos
Senhor reinará pelos séculos dos séculos. Oremos. Também em nossos dias, Senhor, vemos brilhar as vossas antigas maravilhas. Se outrora manifestastes o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do Faraó, hoje assegurais a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer pela água do batismo. Fazei que todos os povos da terra se tornem filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso trabalho naquilo que não sacia. Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai e a vossa alma viverá. Firmarei convosco uma aliança eterna, com as graças prometidas a David. Fiz dele um testemunho para os povos, um chefe legislador das nações. Chamarás povos que não conhecias, nações que não te conheciam acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus, do Santo de Israel que te glorificou. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Deixe limpo o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que terá compaixão dele, ao nosso Deus que é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus, oráculo do Senhor. Tanto quanto os céus estão acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos. E assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a haverem fecundado e efeito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, única esperança do mundo, que na palavra dos profetas anunciaste os mistérios dos tempos presentes, aumentai no vosso povo o desejo dos bens celestes, porque nenhum dos vossos fiéis pode crescer na virtude sem a inspiração da vossa graça. Do Cristo nosso Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, mancharam-me com o seu proceder e as suas obras. Fiz-lhes então sentir a minha indignação, por causa do sangue que haviam derramado no país e dos ídolos com que o tinham profanado. Dispersei-os entre as nações, espalhei-os entre os outros povos. Julguei-os sobre o seu proceder e as suas obras. Em todas as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, e por isso dizia Deus: são o povo do Senhor, tiveram de deixar a sua terra. Quis então salvar a honra do meu santo nome, que a casa de Israel profanaram entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diz à casa de Israel: assim fala o Senhor Deus: não faço isto por causa de vós, israelitas, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. E as nações reconhecerão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando a seus olhos eu manifestar a minha santidade a vosso respeito. Então retirar-vos-ei entre as nações, e unir-vos-ei de todos os países, para vos restabelecer na vossa terra. Derramarei sobre vós a água pura, e ficareis limpos de todas as imundícies, e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses. Dar-vos-ei um coração novo, e infundirei em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. E fundirei em vós o meu espírito, e farei que vivais segundo os meus preceitos, que observeis e ponhais em prática as minhas leis. Habitareis na terra que dei a vossos pais, sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
Oremos. Senhor nosso Deus, poder imutável e luz sem ocaso, olhai com bondade para a vossa Igreja, sacramento da nova aliança, e confirmai na paz, segundo os vossos desígnios eternos, a obra da salvação humana, para que todo o mundo veja e reconheça como o abatido se levanta, o envelhecido se renova, e tudo volta à sua integridade original, por meio daquele que é o princípio de todas as coisas, Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Gloria in excelsis Deo.
Deus de infinita bondade, que fazeis resplandecer esta sacratíssima noite com a glória da ressurreição do Senhor. Renovai na vossa Igreja o espírito da adoção filial, para que, renovados no corpo e na alma, nos entreguemos plenamente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se na verdade estamos totalmente unidos a Cristo, por morte semelhante à sua, também o estaremos pela sua ressurreição. Bem sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que fosse destruído o corpo do pecado e não mais fôssemos escravos dele. Quem morreu está livre do pecado. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre ele. Porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre. Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim vós também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Reverendíssimo Padre, anuncio-vos uma grande alegria, que é Aleluia. Aleluia.
convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. Os guardas começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, o crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde jazia e ide depressa dizer aos discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Era o que tinha para vos dizer. As mulheres afastaram-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e grande alegria, e correram a levar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhes então Jesus: Não temais, ide avisar os meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão. Palavra da salvação. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. No excerto da carta aos Romanos, escutamos, São Paulo apresentava à comunidade de Roma um pensamento central para a nossa vida de cristãos. Ser cristão, dizia o apóstolo, é viver unido o mais possível a Cristo. Ou seja, ser cristão é estar unido a Cristo exteriormente, procurando assumir os mesmos comportamentos e as mesmas atitudes que Ele. É estar unido a Cristo psicologicamente, vivendo os mesmos pensamentos e sentimentos. Mas é, sobretudo, estar unido a Cristo em união de ser, deixando que seja Ele a viver em nós, deixando que Ele tome conta de tudo o que somos, temos e vivemos. Se tal acontecer, então a vida de Cristo será a nossa. O destino de Cristo será o nosso. E se Cristo ressuscitou, também nós havemos com Ele ser ressuscitados. Cristo ressuscitou. Esta é a grande notícia que faz correr os primeiros cristãos.
correm até aos confins do mundo, porque trazem consigo uma notícia única, mas essencial para todos. Um de nós venceu a morte e mostra em si a vida, a glória de Deus. E isso significa que a morte pode ser vencida. Que a morte deixou de ser um destino inevitável. O muro da morte que nos condenava e separava da vida foi derrubado para sempre. E essa é também a grande notícia que nos faz correr a cada um de nós. Para vivermos com feliz alegria, porque abre diante de nós o horizonte da vida eterna, e para a comunicarmos aos outros, de modo a transformar a sua vida, a vida das diferentes sociedades e culturas humanas. A notícia da ressurreição de Jesus é a notícia que nos anima a ser cristãos durante esta nossa vida. A procurar ser por Cristo, com Cristo e em Cristo, apesar de todas as dificuldades e sofrimentos. De um modo particular, é a notícia que preenche esta noite santa, esta noite de Páscoa. Ao romper da manhã, um grupo de mulheres foi procurar o sepulcro cerrado e encontraram um anjo que, da parte de Deus, lhes retirou a pedra que fechava o túmulo. Foram para chorar o amigo morto e depararam-se com a notícia alegre e jubilosa da ressurreição. Estavam derrotadas com o acontecimento da morte e anunciaram-lhes a alegre notícia da vitória sobre a morte. Foram procurar o crucificado, saiu-lhes ao encontro o ressuscitado, cheio da glória de Deus. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos. Sabendo que uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer, a morte já não tem domínio sobre Ele. Como morremos com Cristo? O batismo, diz São Paulo, configura-nos com Cristo. Todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte. No batismo morremos com Cristo. O batismo é, em primeiro lugar, um sacramento de morte. No século IV, São Basílio Magno interrogava-se: como poderíamos assimilar-nos a Cristo na sua morte? Sepultando-nos com Ele pelo batismo. Em que consiste esta sepultura e qual é o fruto desta imitação? Antes de mais, trata-se de voltar com a vida passada. Mas ninguém pode conseguir isto se não renascer de novo, segundo a palavra do Senhor. Porque o renascimento, como o nome indica, é o começo de uma vida nova. Por isso, antes de começar esta vida nova, é necessário pôr fim à antiga. E também no século IV, São Cirilo de Jerusalém, dirigindo-se aos recém-batizados na noite de Páscoa, dizia: oh, facto estranho e paradoxal! Não morremos em verdade, não fomos sepultados em verdade, não fomos crucificados e ressuscitados em verdade. A imitação é uma imagem, a salvação, uma verdade. Cristo foi crucificado, sepultado e verdadeiramente ressuscitou. Todas estas coisas nos foram dadas como graça, a fim de que, participando por imitação dos seus sofrimentos, em verdade cheguemos à salvação. Oh, amor sem medida! Cristo recebeu em suas mãos imaculadas os prédios e padeceu. E a mim,
sem sofrimento e sem pena, concede graciosamente a salvação por meio desta participação. Eis, queridos irmãos, o grande mistério que celebramos nesta noite santa de Páscoa. Unidos a Cristo, participando da sua morte por meio do batismo, também nós havemos de viver como ressuscitados, irradiando a glória de Deus. Quer dizer, o esplendor do amor divino. Acolhamos de coração disponível a graça que nos é oferecida e manifestemos na nossa vida a maravilha de vivermos como ressuscitados, unidos sempre ao Senhor, vencedor da morte e do pecado. The resurrection of Jesus means that death can be overcome, that it is no longer an inevitable destiny, and this is also the great news that makes each of us run, to live it with joyful happiness, because it opens before us the horizon of eternal life, and to communicate it to others so as to transform their lives. Happy Easter to all. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Senhor, suplicando-lhe que se digne abençoar esta água, que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo, e nos renova interiormente, a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor nosso Deus, estai connosco e assisti ao vosso povo em vigília nesta sacratíssima noite. Ao celebrarmos a obra admirável da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Vós a criastes para dar fecundidade à terra e frescura e pureza aos nossos corpos. Vós a fizestes instrumento de misericórdia, libertando da escravidão o vosso povo e matando a sua sede no deserto. Por meio dos profetas, vós a proclamastes sinal da nova aliança que quisestes estabelecer com os homens. Finalmente, nas águas do Jordão, santificadas por Cristo, inaugurastes o sacramento da regeneração espiritual, que renova a nossa natureza humana,
libertando-a da corrupção do pecado. Esta água, Senhor, nos faça reviver o batismo que recebemos e nos leve a participar na alegria dos nossos irmãos, batizados na Páscoa de Cristo nosso Senhor, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, tendo terminado os exercícios da observância quaresmal, renovemos as promessas do Santo Batismo, pelas quais denunciámos outrora a Satanás e às suas obras, e prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja Católica. Dizei-me, pois, renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.
Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com a sua graça em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Amém. Iluminados pela claridade da ressurreição de Cristo, elevemos até Ele a nossa oração, para que a alegria da Páscoa chegue ao mundo inteiro, dizendo com a alma em festa: Cristo ressuscitado, ouvimos. A Cristo nosso Senhor, que pela ressurreição alegra a Santa Igreja, para que abençoe os pastores e os fiéis, oramos. Cristo ressuscitado, ouvimos. A Cristo nosso Senhor, que pela sua ressurreição venceu o mal, para que dê a paz ao mundo inteiro, oramos. Cristo ressuscitado, ouvimos. A Cristo nosso Senhor, que pela sua ressurreição nos trouxe a vida, para que não perca nenhum dos batizados nesta santa noite, oramos. Cristo ressuscitado, ouvimos. A Cristo nosso Senhor, que pela sua ressurreição dissipa as trevas, para que ilumine toda a nossa comunidade, oramos. Cristo ressuscitado, ouvimos.
é Cristo nosso Senhor, que pela sua ressurreição venceu a morte, para que dê a vida eterna aos que morreram. Oremos. Cristo ressuscitado. Senhor Jesus Cristo, que sois glorificado pelos anjos no céu e na terra sois aclamado pelos fiéis, salvai todos e enchei de alegria a Santa Igreja, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Podemos apagar as velas.
aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, com estas oferendas, as orações dos vossos fiéis e fazei que o sacrifício inaugurado no mistério pascal, por vossa graça, nos sirva de remédio para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade nesta noite, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a noite santíssima da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
e deu aos teus discípulos, dizendo: tomai todos e bebam, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão e o nosso Bispo Nuno e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia perderam deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Nos chamamos e somos filhos de Deus, usamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos filhos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Senhor, é nosso Filho, que tens enamorado, mas receba a palavra da salvação.
Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor aqueles que saciastes com os sacramentos pascais. Por Cristo nosso Senhor. Queridos irmãos, nós vivemos com alegria esta grande celebração da Vigília Pascal. Os nossos irmãos do Líbano, da Terra Santa, não puderam fazer. Rezemos por eles, rezemos pela paz no mundo, rezemos também pela paz na Ucrânia, de uma forma particular. E que a alegria da ressurreição do Senhor nos encha o coração e a vida. O Senhor esteja convosco. Nesta noite solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia nos guarda de todo o pecado. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com Ele a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia. Aleluia.